Quem um dia irá dizer que existe razão para o SUS estar no coração? E quem irá dizer que não existe razão? Saúde pública é considerada todo o conjunto de intervenções na saúde exercido por alguma entidade a fim de garantir o bem-estar físico, social e mental da população. Conhecer a história da saúde pública no Brasil é importante para a formulação de novas bases técnicas sanitárias de aplicação à saúde da comunidade, uma vez que o saber histórico da saúde pública permite a orientação de melhorias satisfatórias para o povo. Nada mais justo do que começar a explicar a história da saúde brasileira citando os primeiros brasileiros, os índios. Não há muitos relatos do modo de vida destes antes da chegada dos portugueses, mas sabe-se que os cuidados com a saúde estavam relacionados aos conhecimentos empíricos e religiosos. Esse modo de cuidado continuou no chamado período pré-colonial, que se iniciou com a chegada dos portugueses em 1500 e terminou apenas em 1530, com a implantação das capitanias hereditárias. Vale ressaltar que, nesse período, as mortes de indígenas cresceram drasticamente, pois estes entraram em contato com doenças com as quais não tinham resistência. A partir de 1530, Portugal tratou de mandar várias expedições para o Brasil com o objetivo de combater comerciantes e piratas de outros países. Assim, de fato, a colonização se iniciou. Nesse período inicial do Brasil colônia, pode-se destacar algumas ações relacionadas à saúde, como o curandeirismo por físicos e cirurgiões barbeiros, assim como pelos padres jesuítas, por meio das Santas Casas, a citar a Santa Casa de Misericórdia, fundada em 1549. A situação da saúde continuava precária, pois havia alta mortalidade. Foi só em 1808, com a chegada da família real, que se iniciou o desenvolvimento de condições sanitárias básicas na atual cidade do Rio de Janeiro, porém de maneira pontual. Afinal, a corte portuguesa queria ser bem recebida. Foi nesse período que houve a criação e implementação por Dom João VI, em fevereiro de 1808, da Faculdade de Medicina da Bahia, FAMEB. As pessoas que se formavam e tinham a arte de curar necessitavam provar suas habilidades, assim como hoje acontece com o CFM e o CRM. Mas antes, essas atividades eram reguladas por uma instituição chamada Fisicatura Mor, a qual era responsável por conceder as autorizações para a atuação dos terapeutas, barbeiros e sangradores, médicos e cirurgiões. Ainda nesse período, havia uma escassez muito grande de médicos. O período do Primeiro Reinado foi de 1822 a 1831 e ficou marcado pelo processo de independência do Brasil, no qual o país se transformou em uma monarquia, a única da América Latina. No tocante à saúde, esse período ficou conhecido como a Era Bacteriológica. Lembrando que a primeira vacina foi descoberta pelo inglês Edward Jenner em 1798. Assim, a novidade chegou no território brasileiro e houve a instauração da vacinação contra a varíola para todas as crianças com criação do Instituto Vacínico do Império. Esse período se estendeu de 1840, quando Dom Pedro II foi coroado imperador após o golpe da maioridade, e encerrou-se em 1889, quando a proclamação da República colocou fim na monarquia do Brasil. Neste espaço de tempo, houveram surtos recorrentes de doenças como a varíola, a ancilostomose, o bócio endêmico, a febre amarela e a hanseníase, o que não é de se surpreender, dadas as condições sanitárias da época. A então capital do Brasil não possuía condições mínimas de saneamento e a população pagava por isso. Durante o período republicano, houve um grande avanço da medicina higienista, em que no país houve grandes expoentes de pessoas que tentaram combater algumas das grandes epidemias existentes naquela época. Um deles foi Oswaldo Cruz. Muito se ouve falar nos movimentos anti-vacinas que vez ou outra sacodem as estruturas da saúde
com argumentos conspiratórios e, na maior parte do tempo, bem cômicos. Todavia, tais movimentos estão longe de tirar a fama do maior embate sobre vacinas no Brasil, a Grande Revolta da Vacina. Tudo isso aconteceu durante a República Velha. Assim, em 1904, a situação da saúde brasileira ainda estava precária. Imagine agora a bagunça da casa da mãe Joana. Imaginou? Bem, o saneamento básico brasileiro estava pior que isso. Para você ter uma ideia, o Brasil tinha o título de túmulo dos estrangeiros. Existiam até mesmo canções sobre isso. Diziam que ao chegar ao Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, não havia escapatória. Tinha que se pegar alguma doença tropical. Foi nesse contexto que o então presidente do Brasil, Rodrigues Alves, chamou o médico Oswaldo Cruz para ser o diretor-geral da saúde pública. Esse médico ficou encarregado de botar a ordem na casa e recebeu a carta branca do presidente para fazer todas as mudanças cabíveis. Ao jovem médico foi entregue a missão de lidar com doenças como a peste bubônica, a varíola, a cólera e a febre amarela. Para combater a peste bubônica, ele investiu na desratificação, ou seja, ele tentou eliminar os ratos da cidade carioca, e para isso ele pediu a ajuda da população. Algumas pessoas ficaram encarregadas de capturar ratos e levá-los até a Diretoria Geral da Saúde. Para cada animal morto apresentado, eles davam R$200. Seria o plano ideal, todavia não saiu como esperado. A população começou a criar ratos para receber por eles. Por aí já podemos perceber que o nosso jeitinho brasileiro não é história nova, né? Ah, e esse fato também virou uma música. Enfim, e como que a revolta da vacina se encaixa nesse contexto? Oswaldo Cruz, o prefeito do Rio de Janeiro, idealizaram uma lei na qual a vacina contra a varíola era obrigatória. Assim, as casas da população eram invadidas e as pessoas eram forçadas a tomar vacina. E além disso, outras medidas estavam sendo tomadas, como o bota abaixo, na qual as pessoas que moravam em cortiços eram expulsas como uma forma de embelezar a cidade. Ao contrário do esperado, o povo não aceitou essas atitudes autoritárias e reagiu com a rebelião de 1904. A revolta foi então contida pelo governo, mas a lei foi mudada e a vacina tornou-se facultativa. Nessa conjuntura, o médico ministro não era muito querido pelo povo e era constantemente retratado em caricaturas e charges de humor. Não tinha Twitter, então o cancelamento de Oswaldo Cruz era feito nos jornais mesmo. Apesar de possuir algumas atitudes um tanto quanto arbitrárias, o médico deixou um grande legado para a saúde pública brasileira, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, criada em 1900. Outro grande expoente foi Carlos Chagas, em que foi nomeado para suceder o posto de diretor-geral de saúde pública em 1917. Vale ressaltar que Carlos Chagas foi aluno de Oswaldo Cruz. Chagas não causou tantas polêmicas, nem foi cancelado ou retratado em charges cômicas, mas seu trabalho e contribuições para a saúde pública brasileira são lembrados até hoje. Ele lidou com doenças como a malária, implantou um serviço de combate a verminoses no Nordeste e descobriu a doença de Chagas. Além disso, foi durante a sua diretoria que se alastrou pelo mundo a gripe espanhola. Carlos Chagas mandou abrir hospitais de campanha nas principais cidades brasileiras, as escolas foram fechadas e aglomerações de pessoas foram proibidas. Além disso, foram feitas campanhas utilizando veículos de comunicação nas quais medidas como a higiene das mãos, alimentações balanceadas e as distâncias entre as pessoas doentes foram medidas indicadas. Desse modo, no final do ano 1918, a pandemia já estava praticamente controlada no território nacional. A gestão de saúde realizada por Oswaldo Cruz e Carlos Chagas tinha em comum um caráter campanhista, ou seja, baseava-se em controlar doenças já espalhadas com ações rápidas e pontuais em cada localidade. Até 1923, não havia nenhum tipo de assistência previdenciária no Brasil. Porém,
Nesse ano foi criada a Lei Eloy Chaves, a partir da luta de ferroviários. Estes conseguiram acesso a direitos de aposentadoria, pensão e assistência médica, os quais eram chamados de CAPs, as Caixas de Aposentadorias e Pensões. Vale ressaltar que a contribuição para essas CAPs eram feitas pelos empregadores e empregados sem a participação do Estado. Mas não devemos pensar que essa conquista veio fácil, visto que há anos trabalhadores estavam se organizando em busca de direitos. Basta lembrarmos da Greve Geral de 1917. Ademais, muitas empresas tentavam burlar essa lei a fim de não precisar contribuir com as CAPs. O jeitinho brasileiro. De qualquer forma, esse foi só o primeiro passo da história da Previdência do Brasil, a qual anda ao lado da história da saúde. Sorriso do velhinho faz a gente se animar. Em 1930, tivemos o fim da República Velha e o início do governo Vargas. Esse fato trouxe muitas mudanças para o Brasil e para a Previdência não foi diferente. Já em 1933, foram criados os Institutos de Aposentadorias e Pensões, os chamados IAPs. Estes traziam muitas novidades se comparado às CAPs, como, por exemplo, tinham a participação do Estado e eram separados por categoria profissional. Também ofereciam agora 3 benefícios diferentes: as pensões, as aposentadorias e a assistência médica. Infelizmente, esse modelo de assistência médica só beneficiava assalariados e seus dependentes. Assim, quem não se enquadrava no perfil continuava sendo atendido nas casas de misericórdia. Além disso, os recursos das IAPs eram voltados para a expansão do serviço privado de saúde, seguindo o modelo de assistência biomédico hospitalocêntrico, o que mais à frente nos causaria grandes problemas. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. A ditadura militar ou governo militar é o período histórico que se inicia com a posse do general Castelo Branco em abril de 1964 e finda em março de 1985. Esse período histórico brasileiro foi marcado por intensas repressões à população diante do governo até então instalado. No entanto, essa repressão militar seria incapaz de sozinha justificar por um longo tempo um governo. Foi nesse contexto que o regime militar procurou então atuar por meio de formulação de algumas políticas sociais na busca de uma legitimação do governo perante a população. Uma forma dessa legitimação foi o incorporamento da tecnoburocracia, uma tática da qual se instituiu profissionais civis próximos e retirados ao mesmo tempo da sociedade, sob a tutela do Estado, para reconstruir os dogmas da nova forma de governo. Esse fato, essa organização é importante para compreendermos o envolvimento dos setores de saúde, pois com a tecnoburocracia o Estado passou a atuar no sistema previdenciário na busca de apoio e sustentação social para a aprovação de governo. Assim, o governo instaurou o SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, um complexo formado pelo INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, e APAS, Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, e INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Tudo isso visava a concessão de verbas, benefícios e prestações de serviços da Previdência Social. Durante esse período militar, algumas modificações na estrutura de gestão pública de saúde são claramente observáveis. Dentre elas, tem-se a saída em 1974 do sistema previdenciário do Ministério do Trabalho, passando a existir então o Ministério da Previdência e Assistência Social. Em 1976 foi criado o PIAS, Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento, que se estendeu por todo o território brasileiro com ações de saneamento básico. O governo militar, na influência da política americana, implementou um modelo de saúde que tem como base
a centralização do acesso. O modelo biomédico moldou majoritariamente o sistema de saúde americano e mais adiante o brasileiro, preconizando a saúde como um fator individual que favoreceu a busca privada de atenção médica. Além do modelo biomédico, a flexnerização da medicina brasileira também ocorreu no modelo universitário ao ser estabelecido o acordo MEC-USAID, o qual permitia interferência americana na educação brasileira e a privatização do ensino, principalmente do superior. Neste último caso, os métodos de Abraham Flexner foram reproduzidos nos cursos médicos, implementando, por exemplo, a divisão do ciclo básico e ciclo clínico, bem como exigências de laboratórios e instalações adequadas ao aprendizado dos universitários da área da saúde. Posteriormente, o Brasil passou a enfrentar sérios problemas de ordem sociais e econômicas pela adoção de um modelo capitalista de assistência à saúde. Esse modelo, ao propor o hospitalocentrismo e a saúde privada, priorizou-se na medicina centralizada, tendo como consequência o intenso uso de aparato lucrativo com doenças, estabelecendo convênios e contratos do governo com médicos e hospitais, o que fez surgir o complexo médico-industrial, característico do período militar, e corroborou para o aumento do custo da medicina curativa, que, em outras palavras, corresponde à crescente mercantilização da medicina, em decorrência à complexidade de atenção médico-hospitalar e à consequente marginalização crescente de pessoas incapacitadas de se beneficiarem com a previdência médico-social. Em 1978, foi realizada pela Organização das Nações Unidas, lá no Cazaquistão, a primeira conferência sobre cuidados primários de saúde. Teve como produto a Declaração de Alma-Ata, que compõe 10 itens, dos quais enfatizam a atenção primária à saúde com propostas da universalidade da saúde, indo de frente aos ideais postulados, por exemplo, pelos regimes militares instalados no Brasil e na Argentina. Entre os influenciadores desses movimentos está o Informe Lalonde, documento declarado em 1974. Esse informe marca o início da promoção de saúde no Canadá e consecutivamente no Brasil. Assim, a camada populista no período militar brasileiro, fortemente influenciada, direcionou um olhar mais humanizado na formulação de ações concretas para a prestação de serviços promocionais de saúde e, dessa forma, englobou as vertentes biologia humana, ambiente, estilos de vida e organização de atenção à saúde. Sabendo que no contexto militar o Brasil passou por movimentos sanitários, tem-se como fundamental a menção da reforma sanitária, que raiou em um contexto na década de 70, onde se almejava a conquista de direitos sociodemocráticos. Dessa forma, esse movimento nasceu com o lema Saúde é Democracia. Além disso, a reforma sanitária perdurou com o apoio de movimentos universitários, sociais, sindicais e de fundações de saúde. Sérgio Arouca, presidente da Fiocruz, ficou com um legado conhecido trivialmente como o eterno guru da reforma sanitária brasileira. Um dos marcos iniciais desse movimento reformista foi a criação do SEBS, o Centro Educacional Brasileiro de Estudos de Saúde, que citava equidade e universalidade da saúde como condições de necessidades primordiais que devem ser oferecidas pelo Estado à população. Conjuntamente com a reforma sanitária, modelou-se nesse movimento a reforma psiquiátrica, a qual buscava a preconização de novos dispositivos de tratamento de base comunitária nos centros psicossociais e mudança no uso da terapêutica de tratamento ao paciente com transtorno mental. Em março de 1986, em Brasília, ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, presidida por Sérgio Arouca e promovida pelo Ministério da Saúde, e contou com mais de 4.000 participantes nas reuniões, sendo algumas delas abertas à sociedade. Essa conferência concede o marco da reforma sanitária e amplia os conceitos de saúde com o intuito de contribuir e formular um ideal e inovador sistema de saúde, além de subsidiar as discussões sobre a futura constituinte para a definição do SUS, Sistema Único de Saúde. Para alcançar os objetivos traçados durante os 5 dias de debate na 8ª Conferência Nacional de Saúde, foi criada a Comissão Nacional da Reforma Sanitária,
que atuou como um meio regulamentador à elaboração de um documento a ser entregue para a Assembleia Nacional Constituinte. Dessa forma, foi aderido à redação da Constituinte de 1988 a universalidade da saúde pública brasileira. Ainda em 1986, foi sediada no Canadá a primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, movimento que culminou na Carta de Ottawa, uma referência às ideias de promoção da saúde e no empoderamento de pessoas. Nesse viés, essa conferência consolidou os ideais defendidos na reforma sanitária e na 8ª Conferência Nacional de Saúde, o que resultou numa maior influência da participação democrática nas bases construtivas da política de saúde pública. Como resultado da soma de todos os movimentos e busca de uma atenção à saúde democratizada, tem-se a criação do SUS em 1988 pela Constituição Cidadã durante o mandato presidencial de José Sarney. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Carta Magna foi a primeira a contemplar o setor da saúde, apresentando significativos avanços na abrangência da saúde aos cidadãos brasileiros. Na seção 3 da saúde são abordadas dos artigos 196 ao 200 as propostas do dinamismo de gestão e ocupações do Sistema Único de Saúde. No artigo 196, tido como o principal e doutrinário, a saúde é tratada como direito de todos e dever do Estado. Então, pessoal, valorizem o SUS. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, não estava se sentindo bem. Enquanto Mônica, a voz de Eduardo, falou pro seu netinho: estou mal também. Eduardo e Mônica foram até o postinho, era bem pertinho, nem pegaram o busão. Eles foram atendidos e voltaram para casa sem maior preocupação. Mas a parte que quase ninguém diz, nem sempre foi assim no nosso país. Atendimento gratuito nem estava na Constituição. Pra quem não tinha grana, a Casa da Misericórdia era a única opção. Eduardo e Mônica, no tempo do Império, o negócio era sério, era fácil de morrer. Se pegasse febre amarela, tchau, tchau pra você. Então chegou a República Velha, era complicada a situação. Ninguém queria vir pro Brasil com medo da infecção. Eduardo e Mônica, deixa eu contar pra vocês sobre o Oswaldo Cruz. O que ele fez medicina e falava até francês, era o médico da vez. Peste bubônica e muita varíola assolavam o Brasil em cada esquina, e o Oswaldinho decidiu então vacinar geral sem a permissão. Mas a galera não aceitou, a revolta começou. E lá no Rio eles tentavam então expulsar geral a população. E mesmo um pouco diferente, Carlos Chagas eficiente fazia acontecer. Sanitarismo, campanhista, sua fama crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica, o povo foi lutando com greves, sindicatos foram se organizar. Surgiram as CAPs antes da República Velha acabar. Getúlio Vargas chegou, as IAPs implantou, mas precisava melhorar. O povo que não tinha recursos continuava a penar. A ditadura chegou junto com o medo que chegou, com muitas mortes depois. Faltaram melhorias na saúde, faltou até feijão com arroz. A assistência não tinha nenhuma prevenção, sem muitos investimentos. Foram tantas obras inacabadas, o povo faltou conhecimento. Eduardo e Mônica, acabou a ditadura, preste muita atenção.
Em 88, o SUS surgiu e saúde para todos está na Constituição. Tararam.